Vamos então continuar trabalhando essa parte de ativos e passivos fiscais, né, diferidos, correntes e assim por diante. Vamos lá na tela, continuando, e cada numeração quer dizer o item lá do CPC 32. Reconhecimento de passivos e ativos fiscais correntes, tá? Então, os tributos correntes, vamos lá. Relativos a períodos correntes e anteriores, devem, na medida em que não estejam pagos, ser reconhecidos como passivos. Claro, pessoal, na aula passada a gente viu, débito uma despesa, se não pagar, acredita uma dívida. Isso é de boa, né? De boa. Se o valor já pago relacionado aos períodos atual e anteriores exceder o valor devido para aqueles períodos, o excesso deve ser reconhecido como ativo. Ele quer dizer, olha, se a empresa já pagou mais do que é devido para aquele período, ela tem um tributo a recuperar, né? Pelo cálculo, era para ter pago 100, paguei 120, então ela vai ter um direito aí, vai ter um ativo. O benefício referente a um prejuízo fiscal, que pode ser compensado para recuperar o tributo corrente de um período anterior, deve também ser reconhecido como ativo. A gente já viu. Eu vou ter um direito de, no futuro, compensar o prejuízo fiscal, claro, mediante lucros da empresa. Tá bom? Então isso daí também é de boa, a gente já falou mais de uma vez, né? Quando um prejuízo fiscal é utilizado para recuperar o tributo corrente de um período anterior, a entidade reconhece o benefício como ativo no período em que o prejuízo fiscal ocorre, porque é provável que o benefício fluirá para a entidade e o benefício pode ser medido confiavelmente. Tranquilo. Então eu tive um prejuízo fiscal, aquilo gerou um direito de, no futuro, compensar aquele valor. Tá certo? É um ativo fiscal diferido. Pronto. Diferença temporária tributável, tá? Então nós vimos que um passivo fiscal diferido, ele deve ser reconhecido para todas, olha lá, para todas as diferenças temporárias tributáveis, exceto o passivo fiscal diferido, que advém de reconhecimento inicial de ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura, goodwill, reconhecimento inicial de ativo ou passivo em transação que não é combinação de negócios, no momento da transação não afeta nem o lucro contábil nem o lucro tributável, prejuízo fiscal, no momento da transação não dá origem a diferenças temporárias igualmente tributáveis e dedutíveis. Tá certo? Então, vejam bem, eu aplico a todas as diferenças temporárias tributáveis, exceto o ágio inicial, né, uma transação que não é combinação de negócios, ou no momento da transação não afeta nem o lucro contábil, nem o tributável, tá? E não dá origem às diferenças temporárias igualmente tributáveis e dedutíveis, tá? Então, cuidado, porque se eu tiver uma diferença, eu posso ter, tá certo? Por exemplo, despesa com multa. Despesa com multa, a empresa teve a despesa, diminuiu na contabilidade, mas ela não diminui, tá, no fisco. Então, ela ajusta, mas ela não tem depois, né, algo diferido. Entretanto, para diferenças temporárias tributáveis relacionadas a investimentos em controladas, coligadas, filiais e interesses em empreendimentos sob controle conjunto, um passivo fiscal diferido ele vai ser reconhecido nos seguintes casos. Acho que isso daqui dificilmente cobram, tá, pessoal? Pode cobrar algo nesse sentido aqui, tá certo? Mas, como estava ligado ali, eu trouxe também. De acordo com o item 39. Eu trouxe o que é o item 39, tá? A entidade deve reconhecer passivo fiscal diferido para todas as diferenças tributárias temporárias associadas com investimentos em controladas, filiais e coligados, e participações em negócio em conjunto, exceto quando ambas as seguintes condições sejam atendidas. Tá? Aí eu tenho uma empresa controladora, um investidor, um empreendedor em conjunto, ou operador em conjunto seja capaz de controlar a periodicidade da reversão da diferença temporária, ou seja, provável que a diferença temporária não se reverterá, em futuro previsível, né? Então ele está dizendo aqui casos que podem acontecer, tá certo? Que eu tenho que reconhecer o passivo fiscal diferido, exceto nesses casos. Porém, quando isso estiver relacionado a esses investimentos,
eu devo reconhecer de acordo com o item 39, tá? Exceto se as seguintes condições aqui forem atendidas, tá? Mas ambas as condições, se atender só uma, não. Aí, como eu digo, é um pouco de literalidade, eu acho que não cobra. Felipe, que você colocou, porque estava ali junto dessa outra parte, que eu acho que é mais fácil de ser cobrado, né? Só para dizer quem não tá. E aí, às vezes, as bancas gostam da literalidade, dizendo, eu vou reconhecer um passivo fiscal diferido para todas as diferenças temporais tributáveis? Não, porque existem exceções, tá bom? Exceções. Diferença temporária tributável é inerente ao reconhecimento de ativo que o seu valor contábil será recuperado na forma de benefícios econômicos que fluem para a entidade em períodos futuros. Quando o valor contábil de um ativo ele excede a sua base fiscal, o valor dos benefícios econômicos tributáveis excede o valor que será permitido como dedução para fins fiscais. Ele está me trazendo aqui diferenças, tá certo? Nós vamos ver um exemplo onde ele foca muito, pessoal, tá? No valor contábil do bem, né? Mas a gente vai ver que é muito mais fácil analisar pela despesa, mas dá no mesmo, tá bom? Então ele está me dizendo que quando excede, ele vai exceder aí o valor que será permitido como dedução para fins fiscais, tá? Para fins fiscais. Então, essa diferença, ela é uma diferença temporária tributável e a obrigação de pagar o tributo incidente sobre o lucro em períodos futuros vai gerar um passivo fiscal diferido. À medida que a entidade recupera o valor contábil do ativo, essa diferença temporária tributável reverterá e a entidade terá lucro tributável. Isso torna provável que os benefícios econômicos venham fluir da entidade na forma de pagamentos de tributos. Portanto, este pronunciamento exige o reconhecimento de todos os passivos fiscais diferidos, exceto em algumas circunstâncias, como nos itens 15 e 39, que nós estudamos aqui. 15 e 39. Para facilitar a sua vida, eu vou trazer um exemplo e depois eu vou detalhar e depois eu trago uma questão. Tá certo? Depois eu trago uma questão. Vamos lá ver. Olha aqui. Felipe, um ativo que tenha custado 150 está com valor contábil de 100, por ter sido depreciado contabilmente somente 50. Porém, para fins fiscais, ele já depreciou 90. Por quê? Porque provavelmente a depreciação para fins fiscais ela tem um período, né, mais intenso de depreciação, tá certo? E aí vai gerar essas diferenças. E a alíquota do tributo sobre o lucro é de 25%. Nós estudamos, pessoal. Uma coisa é a depreciação contábil. A empresa pretende utilizar um veículo por 10 anos. Ela pretende utilizar, então ela vai depreciar em 10 anos. Felipe, mas a Receita Federal só aceita 5 anos. Então ela, para fins fiscais, vai depreciar em 5 anos. Então a base fiscal do ativo, tá certo? A parte fiscal seria 150 menos 90, que daria 60. Para recuperar o valor contábil de 100, uma coisa é valor contábil, outra coisa é base fiscal. A entidade deve obter renda tributável de 100, mas somente poderá deduzir a depreciação para fins fiscais de 60. Consequentemente, a entidade pagará tributos sobre o lucro no valor de quanto? Tá a diferença, olha. Se eu tenho uma diferença da base fiscal para a base contábil, eu tive uma diferença de 40. Então a empresa vai ter aí uma diferença tributável. Vou já te mostrar. Quando ela recuperar o valor contábil do ativo, lá no futuro, a diferença entre o valor contábil de 100 e a base fiscal de 60 é a diferença temporária tributável de 40 que vai gerar um passivo fiscal diferido. Portanto, a entidade deve reconhecer um passivo fiscal diferido de 10, representando o tributo sobre o lucro que ela pagará quando recuperar o valor contábil do ativo. Tá, pessoal, né? Aí alguns olham para mim, aí olha assim, diz Felipe, né? Alguns entenderam, outros diz falou inglês, japonês, chinês. Pessoal, vamos simplificar para você, né? Vamos traduzir para o português isso daqui, tá certo? Vamos aqui traduzir para você, colocando mais itens, para que fique aí mais claro. Veja bem, e aí você me dá o retorno se ficou claro ou não, tá bom? Vamos lá. Eu vou trabalhar aqui a contabilidade.
E aqui eu vou trabalhar o fisco. Pessoal, o que ele me diz é que o bem, eu tenho um ativo, que o bem vale 150 e eu tenho uma depreciação acumulada de 50 para a contabilidade, gerando um valor contábil de 100. Correto? Gerando um valor contábil de 100. Pronto, beleza. Já para o fisco, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui, para o fisco, esse mesmo ativo, ele está registrado por 150, porém, eu tive uma depreciação acumulada de 90, chegando ao valor da base fiscal de 60. Felipe, por que aconteceu isso? Pessoal, provavelmente, presta atenção, eu vou considerar que isso foi para um ano, tá? Ao calcular a depreciação na contabilidade, a depreciação, ela deu 50. A empresa debitou uma despesa com depreciação, que é o lançamento, e creditou depreciação acumulada de 50. Tá bom? Aqui no fisco não há lançamento, pessoal. Aí vamos supor, vou colocar aqui, eu vou criar valores. Vamos supor que a receita líquida de venda seja 1.000, tá certo? Menos o CMV de 600. Eu vou ter um lucro bruto de 400. Vamos supor que ele teve aqui uma despesa administrativa de 40. De 50. E ele teve uma despesa com depreciação, separado do setor administrativo, de 50 também. Gerando um lucro antes do imposto de renda e contribuição social de 300. Beleza? De 300. Pronto. Tranquilo. Vamos imaginar mais uma vez. Pessoal, quando eu escrever lá aí, leia-se lucro antes do imposto de renda e da CSLL. Tá certo? E da CSLL. Lembrando, vamos supor que o imposto de renda e CSLL, que vocês vão ver muito nas questões, seja de 34%. Tá bom? Seja de 34%. Então, se fosse para pagar, se fosse, que não é, tá? Se fosse para pagar o tributo aqui, quanto seria o imposto de renda e CSLL? Seria 300 vezes 34%. Que isso daqui daria quanto? Daria 102, tá? Se fosse, mas não é. Tá, Felipe, o que foi que aconteceu? O que aconteceu é, olha bem, aconteceu que eu tenho uma forma de calcular pelo fisco, né? E aí, pelo fisco, aí eu não vou, pessoal, colocar valor, mas se fosse de anos, um era por 10 anos, outro era por 6. Mas eu, ao fazer o cálculo, o fisco ele aceita eu depreciar mais rápido o bem. E ao fazer isso, eu identifiquei, tá? Eu identifiquei pelo fisco, olha aqui, eu identifiquei pelo fisco, uma depreciação de 90. Uma depreciação fiscal. Vou até mudar o nome ali, ó. Depreciação fiscal. Aqui seria a depreciação contábil.
Depreciação contábil. Pronto. Mas aí eu preciso calcular o meu lucro fiscal, né? O meu lucro fiscal. Ah, Felipe, então, eu já deduzi, olha aqui, vamos lá. Eu vou pegar meu lucro antes do imposto de renda, 300. Nesse caso aqui eu não tive adições, tá, pessoal? Só que eu tenho uma exclusão. Só que a exclusão não é tirar uma receita. A minha exclusão é, olha, eu já tinha reduzido uma despesa de 50. Então eu vou ter que excluir quanto? Eu vou ter que excluir mais 40 de depreciação. Então, menos depreciação fiscal, vamos supor, de 40. Gerando, não tem uma compensação, gerando um lucro real, um lucro fiscal de 260. Vezes a alíquota de 34%, eu vou ter um imposto de renda ICSLL de quanto, Felipe? Vamos ver. 260 vezes 34%, isso vai dar 88,40. Então vejam que no exemplo da aula anterior, foi o que aconteceu, pessoal. Eu paguei mais do que deveria, porque eu adicionei itens. Aqui não, aqui eu estou pagando menos. Ah, então foi bom, foi. Mas ele pagou menos, tá, pessoal? Mas no futuro, ele vai ter que adicionar essa diferença para isso zerar. Então, isso é uma diferença temporária tributável. Ou seja, é algo que agora não vai tributar, porque o fisco deu esse benefício, mas no futuro eu vou ter que adicionar. Tá certo? Por quê? Porque no futuro vai acontecer de, por exemplo, daqui a 2 anos eu encerrei a depreciação fiscal. Já foi depreciado 150. Mas ainda eu tenho uma depreciação contábil. Aí vamos supor que falte lá a diferença, né, dos 40. Tá bom? Falte lá a diferença dos 40. Então vai chegar um ano que ele vai lá fazer esses 40, diminuir a depreciação contábil, mas não tem mais depreciação fiscal, já depreciou tudo. Eu vou ter que adicionar para tributar. Então vejam que eu estou postergando o pagamento desse tributo, pagando menos agora para pagar mais no futuro. Vejam, lembra, na aula anterior eu paguei mais do que deveria. A base de cálculo do lucro fiscal era maior do que a base contábil. Então gerou para mim um direito de compensar essa diferença. Agora não, eu estou pagando menos, mas no futuro vai ser tributável. Então isso vai gerar o quê? Isso vai gerar um passivo fiscal diferido, tá bom, pessoal? Por isso que vai gerar um passivo fiscal diferido. Então aqui, o que é que vai acontecer? Claro, desse imposto de renda, eu vou debitar uma despesa com IR e CSLL e credito IR e CSLL a pagar. E a diferença temporária tributável ela vai gerar o quê? Ela vai gerar uma despesa tributária diferida e vai gerar um passivo fiscal diferido para eu pagar no futuro. De quanto, Felipe? De 40 vezes 34%, que é a diferença, pessoal. 102 menos 88,40, tá? 102 menos 88,40.
que isso vai dar 13,60. Tá bom? Então, claro, né? Felipe, mas por que não deu igual esse valor? Que eu não botei 25%, pessoal. Se eu colocasse 25% aqui, daria igual, né? Vacilei, tá? Então, se eu colocasse aqui, ó, 25%, só para você ter ideia, se fosse 25%, que ele fez um exemplo mais fácil, isso daqui daria 75. Aí, quando eu fizesse aqui 25%, ó, 260 vezes 25%, isso daqui daria 65. Se eu colocasse aqui 25%, tá? Deixa eu ver aqui. Tá certo? 40 vezes 25%, isso vai dar 10. Entenderam? Só que é um alíquota aí não muito utilizado. Lembrando que isso daqui não é o valor correto, tá? Então, eu só fiz aqui para você lembrar. Então, o que ele falou aqui em inglês, eu traduzi aqui para português. Por isso que eu gero esse passivo fiscal diferido. Entenderam? Tranquilo? Ficou bem claro agora? Espero que sim, tá? E se tiver dúvida, me manda no WhatsApp. Então, o que ele me falou aqui em inglês da diferença entre os ativos, pessoal, na verdade é o resultado da despesa. Então, vejam, tá? No futuro, quando ele já tiver depreciado tudo isso daqui e vai depreciando esse valor, como ele vai diminuir o lucro, mas eu não posso mais ter depreciação, eu vou ter que adicionar esse valor. Então, eu estou postergando o pagamento desse tributo para o futuro. Para o futuro. Beleza? Tranquilo? Então, é isso daí. Vamos avançando cada vez mais. Tá certo? Basicamente, pessoal, claro, a gente vai ter mais à frente, mas basicamente, lembra, quando o lucro fiscal for maior do que o lucro contábil, eu vou pagar mais tributo, eu tenho o direito de recuperar. Mas só vou ter o direito se for o quê? Se for diferença temporária dedutível ou compensação futura de prejuízos fiscais não utilizados ou créditos fiscais não utilizados. Se a base fiscal foi menor do que a base contábil, tá? É porque eu vou pagar no futuro, mas se for uma diferença temporária tributável. Porque se for uma diferença permanente, não vai gerar esses ativos e passivos fiscais diferidos. Pronto. Beleza. Felipe, uma empresa tributada com base no lucro real, ou seja, tem a ver com o nosso assunto, identificou um volume de 100 mil de exclusões temporárias, ó, na apuração da carga tributária direta. Identifique nas alternativas sobre a ótica do CPC 32 a providência a ser tomada em relação a essa situação. Olha, se eu tenho uma exclusão temporária, eu vou diminuir minha base de cálculo fiscal da base contábil. E no futuro eu vou pagar essa diferença, então eu tenho um passivo fiscal diferido, tá certo? Isso daqui, pessoal, é uma exclusão temporária. Na questão anterior, na questão da aula anterior, eu tinha uma adição temporária. Tá bom? Eu tinha uma adição temporária. Tranquilo. Beleza. Continuando, diferença temporária tributável, pessoal. Algumas diferenças aí aqui, vou te dizer, tá? Nas questões eles vão dizer mais ou menos. Quando a gente for fazer as questões, principalmente a lista de exercício, vocês vão ver aquelas mais cobradas. Aqui é a literalidade, pessoal. É milhões de coisas para saber, né? Então foca naquilo que vem mais na prova, tá? Então ele traz algumas diferenças temporárias, tá? De temporária tributável, desculpa,
Surgem quando a receita ou a despesa está incluída no lucro contábil em um período, mas vai ser incluída no lucro tributável em um período diferente. Essas diferenças temporárias são geralmente descritas como diferenças temporárias. Os exemplos a seguir são de diferenças temporárias desse tipo, as quais são diferenças temporárias tributáveis e que, portanto, resultam em passivo fiscal diferido. Quem? A receita de juros está incluída no lucro contábil em base proporcional ao tempo, mas em alguns países pode ser incluída no lucro tributável quando o dinheiro é recebido. Isso às vezes acontece no Brasil, tá? A base fiscal de qualquer conta a receber reconhecida no balanço relacionado a essa receita é zero, porque as receitas não afetam o lucro tributário até que o dinheiro seja recebido. Apesar de ter o regime de competência, é uma coisa, a contabilidade. Para o fisco ele diz, não, mas se você não recebeu o dinheiro, eu vou deixar você pagar quando receber o dinheiro. Aí vai ter uma diferença, mas no futuro vai ter que pagar. A depreciação usada para determinar o lucro tributável e prejuízo fiscal pode diferir daquela usada para determinar o lucro contábil, já vimos. A diferença temporária é a diferença entre o valor contábil do ativo e sua base fiscal, a qual é o custo original do ativo menos todas as deduções referentes àquele ativo permitidas pelas autoridades tributárias para determinar o lucro tributável dos períodos correntes e anteriores. A diferença temporária tributável surge e resulta em um passivo fiscal diferido quando a depreciação para fins fiscais é acelerada. Se a depreciação para fins fiscais é menos rápida do que a depreciação contábil. A diferença temporária surge e resulta em ativo fiscal diferido, tá bom? Em ativo fiscal diferido, beleza? Então, a diferença temporária surge e resulta em um passivo quando essa depreciação é acelerada, como eu falei, né? Ou seja, ela é menos rápida do que a depreciação contábil, a diferença surge em resultar um ativo fiscal diferido. Então, pessoal, vejam, se eu deprecio um bem em 10 anos 1.000, vai ser 100 por ano, tá? Então, seria a contabilidade. Se eu vou depreciar em 5 anos, tá? 1.000 em 5 anos já vai dar 200. Então, eu estou depreciando mais. Por isso que o fisco, quando for mais acelerado, eu vou aumentar minha despesa fiscal, vou diminuir meu lucro, vou pagar menos tributo, mas no futuro eu vou ter que pagar. Agora, se, por exemplo, né, você já tem que ir pegando, se eu vou depreciar de forma mais rápida na contabilidade, aí o fisco vai depreciar de forma mais lenta. Então, nesse caso, eu vou pagar mais tributo, mas no futuro eu vou compensar. Então, eu vou ter um ativo fiscal diferido. Os custos de desenvolvimento podem ser capitalizados e amortizados em períodos futuros para determinar o lucro contábil, mas às vezes podem ser deduzidos para determinar o lucro tributável no período em que eles são incorridos. Esses custos de desenvolvimento possuem base fiscal zero, já que eles foram deduzidos na apuração do lucro tributável. A diferença temporária é a diferença entre o valor contábil desses custos de desenvolvimento e sua base fiscal. É um pouco literalidade aqui, tá, pessoal? O A e B, né? Eu diria que o item B é o mais que cai em provas, o exemplo mais prático, tá? O exemplo mais prático. O ativo fiscal diferido deve ser reconhecido para todas as diferenças temporárias dedutíveis, do mesmo jeito lá do passivo fiscal diferido, na medida em que seja provável a existência de lucro tributável contra o qual a diferença temporária dedutível possa ser utilizada, a não ser que o ativo fiscal diferido surja do reconhecimento inicial de ativo passivo na transação que não é uma combinação de negócio, no momento da transação não afeta nem o lucro nem tributável nem o contábil, e no momento da transação não dá origem a diferenças temporárias igualmente tributáveis e dedutíveis. Tá certo? Entretanto, conforme nós vimos lá também, para as tributáveis, diferenças temporárias dedutíveis associadas com investimentos em controladas, filiais e coligadas de interesse, o ativo fiscal deve ser reconhecido, lá era o item 39, aqui vai ser o item 44. Lembra que a gente viu aqui? Item 39. Pronto. Basicamente, pessoal, bem parecido, só que aqui eu vou ter a literalidade, né?
Um focando em ativo fiscal diferido, outro focando em passivo fiscal diferido, beleza? Show de bola. Aí ele diz, a diferença, a entidade reconhece ativo fiscal diferido para todas as diferenças tributárias dedutíveis advindas desses investimentos, na medida em que, e somente na medida em que, seja provável que essa diferença será revertida e está disponível o lucro tributável contra a qual a diferença temporária possa ser utilizada, tá? Identifico que isso daqui pode ser mais cobrado, esse outro aqui bem menos cobrado, tá? É inerente ao reconhecimento de um passivo que o valor contábil seja liquidado em períodos futuros, por meio, claro, da saída de recursos da entidade que incorpora benefícios econômicos. Quando os recursos fluem da entidade, parte ou todos os seus valores podem ser dedutíveis para determinar o lucro tributável de um período posterior ao período no qual o passivo ele é reconhecido. Nesses casos, existe a diferença temporária entre o valor contábil do passivo e sua base fiscal. Consequentemente, surge o quê? O ativo fiscal diferido, relativo ao tributo sobre os lucros, o qual será recuperável nos períodos futuros, quando aquela parte do passivo for dedutível, para determinar o quê? O lucro tributável. Similarmente, se o valor contábil do ativo ele é menor do que sua base fiscal, a diferença vai dar margem ao surgimento de quê? De um ativo fiscal diferido, decorrente dos tributos sobre o lucro que devem ser recuperáveis em períodos futuros, tá? Recuperáveis aí em períodos futuros, tá bom? Então, aqui a gente está trabalhando, tá certo, essa parte aí de ativo fiscal e passivo fiscal diferido, tá certo? E ativo aí fiscal diferido, tá bom? Beleza. Aí aqui eu tenho um exemplo, pessoal, que eu não trouxe, tá? A explicação. Vamos até aqui. Mas é parecido com o que a gente fez na aula anterior da despesa com PCLD, é isso, tá? Eu não vou fazer outro exemplo. Então a entidade reconhece o passivo de 100 relativo à provisão para gastos com garantia de produto. Para fins fiscais, os gastos de garantia do produto não são dedutíveis até que a entidade pague as reclamações. A alíquota é de 25%. Então, ela fez a provisão, debitou despesa e creditou provisão para garantia. Ó, essa despesa, assim como a PSLD que nós fizemos na aula anterior, ela diminuiu o lucro contábil, mas como ela não pagou ainda, não diminui o lucro fiscal. Então, vou ter que adicionar. Então, a base fiscal do passivo é 0, valor contábil de 100, menos o valor que será dedutível para fins fiscais. Ao liquidar o passivo pelo seu valor contábil, a entidade reduz seu lucro tributável no valor de 100 e, consequentemente, reduz seus futuros pagamentos de tributos em 25. Que ele colocou aqui 25, tá, pessoal? A diferença entre o valor contábil e a base fiscal, né, de 0 será uma diferença temporária dedutível de 100. Portanto, a entidade reconhece o ativo fiscal diferido de 25, desde que seja provável que a entidade venha a obter lucro tributário suficiente nos períodos futuros para se beneficiar na redução dos pagamentos de tributos. Pessoal, vejam. Olha, na contabilidade, preste atenção, período corrente. Isso vale também porque a gente fez anteriormente. Olha, período corrente, na contabilidade eu tive menos a despesa com provisão de 100. No fisco, lá no cálculo, ele foi adicionar essa despesa para tributar. Desculpa. Isso, para tributar. Tá certo? Para tributar. Tranquilo? Então acabou que ela pagou o tributo mais do que deveria. Então ela gerou um direito, porque como é uma diferença temporária dedutível, lá no futuro, no ano seguinte, 2 anos seguintes, quando ocorreu o pagamento
das garantias, aí ela vai lá no fisco. Na contabilidade estava? Não, porque na contabilidade já foi feita em anos anteriores. Tá aqui. Aí ela vai e exclui esse valor, pessoal. Ó, aí ela vai excluir essa despesa com provisão no valor de 100. E aí o que é que acontece? Aquele direito que ela tinha de no futuro se compensar realizou-se no ano aí, tá? Futuro, quando ocorreu o pagamento. Isso vale para toda diferença temporária, pessoal. Diferença temporária, se eu adicionei depois eu vou excluir, se eu excluir depois eu vou adicionar. Por isso que o nome é temporária. Eu não vou tributar ou eu vou tributar agora, mas no futuro eu faço o inverso. Entenderam? Show de bola? Pronto. E aí, pessoal? Assim como ocorreu lá, ele diz, o que segue são exemplos aí de diferenças temporárias dedutíveis, que resultam em ativos fiscais diferidos. Despesas com benefício de aposentadoria podem ser deduzidas para determinar o lucro contábil na medida em que o serviço é prestado pelo empregado, mas deduzidos para determinar o lucro tributário somente quando as contribuições elas são pagas para o fundo constituído da entidade. São pagos pela entidade. Os benefícios de aposentadoria são pagos pela entidade. Então vai existir uma diferença temporária entre o valor contábil do passivo e sua base fiscal. Em geral, a base fiscal do passivo é zero. Tal diferença gera uma diferença temporária dedutível, resultante de um ativo fiscal diferido, já que os benefícios irão fluir para a entidade na forma de dedução dos lucros tributáveis quando as contribuições elas forem pagas. Os gastos com pesquisa devem ser reconhecidos como despesa para determinar o lucro contábil no período em que são incorridos, mas podem não ser dedutíveis para determinar o lucro tributável até um período posterior. A diferença entre a base fiscal dos gastos com pesquisa, que é o valor que as autoridades tributárias permitem como dedução nos períodos futuros, e o valor contábil de zero é a diferença temporária dedutível que vai resultar um ativo fiscal diferido. O que mais? Só para a gente terminar. Com limitadas exceções, a entidade deve reconhecer... Aí aqui é a literalidade, pessoal. Eu não queria nem ficar lendo isso daqui, tá certo? Eu só tenho que ler para não dizer, né, que eu passei, mas o que eu expliquei nos detalhes é o que é importante para você entender, tá bom? Então, eis que a entidade deve reconhecer os ativos identificáveis, adquiridos e os passivos assumidos em combinação de negócio. Quando o passivo assumido é reconhecido na data da aquisição, mas os custos relacionados não podem ser deduzidos para determinar os lucros tributáveis até um período posterior, surge aí uma diferença temporária dedutível, que vai resultar um ativo fiscal diferido. O ativo fiscal diferido surge quando o valor justo desse ativo ele é menor do que a sua base fiscal. Em ambos os casos, o ativo fiscal diferido resultante afeta o goodwill. E determinados ativos podem ser registrados contabilmente ao valor justo, ou podem ser reavaliados, quando isso é permitido legalmente, sem que um ajuste equivalente seja feito para fins fiscais. A diferença temporária tributável surge se a base fiscal do ativo exceder a sua base contábil, né? O seu valor contábil. E por fim, a reversão das diferenças temporárias dedutíveis resulta em deduções para determinar os lucros tributáveis em períodos futuros. É o que eu falei aqui, pessoal. Ó. No futuro, quando for pago, aí eu vou o quê? Eu vou reduzir o meu lucro, tá? Entretanto, os benefícios econômicos na forma de reduções em pagamentos de tributos fluirão para a entidade somente se ela obtiver o quê? Lucros tributáveis suficientes contra os quais as deduções possam ser compensadas. Claro, né, pessoal? Se eu não tiver lucro, eu não consigo compensar aquele valor. Portanto, a entidade deve reconhecer os ativos fiscais diferidos somente quando for provável que venham estar disponíveis lucros tributáveis contra os quais as diferenças possam ser utilizadas. Quando a entidade avaliar se os lucros tributários estarão disponíveis relativamente aos quais ela pode utilizar a diferença temporária dedutível, ela deve analisar se a legislação fiscal restringe as fontes de lucros tributáveis relativamente aos quais podem ser feitas deduções sobre a reversão dessa diferença temporária dedutível. Se a legislação fiscal não impuser aí tais restrições, a entidade deve avaliar a diferença temporária dedutível em combinação com todas as suas outras diferenças temporárias dedutíveis. No entanto, se a legislação fiscal restringir a utilização de perdas para dedução relativamente à receita
de um tipo específico, a diferença temporária dedutível deve ser avaliada em combinação apenas com outras diferenças temporárias dedutíveis do tipo apropriado. Tá certo? Então aí, pessoal, é um pouco de literalidade, eu acho que é bem menos provável cobrar essas últimas partes. O principal é você entender aqueles cálculos que eu fiz, né? Por que que eu tenho uma diferença, quando eu gero um ativo passivo, isso tudo tem que ter anotado que eu falei aqui, tá? E no futuro, claro, como é diferença temporária, eu vou ter que tributar ou não tributar. Combinado? Então terminamos aqui mais uma aula, um forte abraço e bons estudos!